Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Quem está falando aqui é o professor Samuel Ábido e vou utilizar esse esquema aqui para dar continuidade no estudo do PET de Minas Gerais, volume 3. Nós vamos estudar a parte de Química, a semana 1 do terceiro ano. Para a gente resolver esse PET, é importante a gente relembrar alguns conceitos de nomenclatura de compostos orgânicos. Nomenclatura seria dar nomes, e os nomes dos compostos orgânicos vão ser divididos inicialmente em 3 partes. Um prefixo, que é o começo do nome, que vai dar origem à quantidade de carbonos, que vai me informar a quantidade de carbonos que esse composto tem. Um infixo, que vai me falar sobre o tipo de ligação que existe ali, ou seja, se existem insaturações, ligações duplas ou triplas, que é o en ou in. E o final, que é o sufixo, vai me falar sobre a função orgânica que esse composto pertence. Inicialmente, nós estávamos vendo somente os hidrocarbonetos, compostos que têm somente carbono e hidrogênio. A partir do volume 3 do PET de Química, nós veremos as outras funções orgânicas. Vamos dar início pela função álcool, que vai ter um sufixo ol, para representar que é um álcool, para ter esse nome específico dos álcoois. Quanto aos prefixos, só para a gente dar uma relembrada, quando tem somente um carbono, prefixo met, 2 carbonos, prefixo et, 3 carbonos, prefixo prop, 4 carbonos, prefixo but, e assim por diante, certo? Do 1 até o 10 tem que saber decorado mesmo, não tem onde fugir. Do 5 para frente é tranquilo, é só a gente lembrar das Copas do Mundo, do futebol, dos campeonatos. Quando o time ganha 5 vezes um campeonato, ele é pentacampeão. Então, 5 carbonos, pente. Quando um time ganha 6 vezes um campeonato, ele é hexacampeão. Então, 6 carbonos, hex. Do 1 ao 4 tem que decorar. Met, et, prop e but. 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but. Quanto à presença das insaturações, quando eu tenho somente ligações simples, eu uso o infixo an. Quando eu tenho uma ligação dupla, o infixo en. E quando eu tenho uma ligação tripla, um infixo in. E os sufixos que vão dar nome aos grupos funcionais vão estar sempre no final. Lembrando que antes do prefixo, infixo, sufixo, aqui antes, pode haver radicais nessa cadeia, que são complementos ligados nessa cadeia. Beleza? No PET 3, especificamente vão ser vistos PET 3, volume, semana 1, álcoois, enóis e fenóis. O que são álcoois? O que representa que um composto é um álcool? É a presença da hidroxila, que é esse composto, esse OH aqui. Quando tem esse OH ligado numa cadeia, eu posso saber que ele será um álcool. Olha aqui, um carbono somente. Se é um carbono, um C. Comecei com met. Tem alguma dupla ligação? Não. Então usei um infixo an. Met mais an, metan. E como ele é um álcool, ele tem esse OH, eu não posso colocar que ele é um metano. Se ele fosse um metano, ele seria um hidrocarboneto. Como ele tem esse OH, ele se torna um metanol, por causa da presença da hidroxila. Aqui eu tenho 2 carbonos, et. Et. Tem alguma dupla? Não. Então coloquei o infixo an. Como tem o OH representando um álcool, isso é um etanol. Temos também os enóis. Enol, en, por causa da presença da dupla, e ol, por causa de ser um álcool. Por isso que tem esse nome, essa função de enol. O enol é como se fosse uma variação dos álcoois. Então, olha aqui, ó, tenho 2 carbonos. Met, um carbono, et, 2 carbonos. Prop, 3 carbonos, but, 4 carbonos. Como são 2 carbonos, começou com et. Tem a dupla, então eu tenho que falar o en, et, en. Como é um álcool, eu coloco
o sufixo ol, virou etenol. Por que aqui eu não coloquei nenhum número e aqui eu tive que colocar números para representar? Aqui eu tenho 3 carbonos prop. Só que essa dupla ela pode estar tanto aqui quanto aqui. E esse OH pode estar no carbono do canto, no carbono do meio, no carbono de lá. Como eles podem trocar de posições, é necessário que eu numere onde está cada parte da minha cadeia, porque ela pode variar. Então, vou começar a numeração daqui, 1, sempre numero próximo do grupo funcional, inicialmente. Então, se o meu grupo funcional está aqui, aqui é o carbono 1. Esse sendo o carbono 1, o ol, que fala do álcool, está no carbono 1. A dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2. Como ela está entre o carbono 1 e o carbono 2, eu ponho o menor número, 1. E são 3 carbonos prop. Então, prop, 1 em, 1 ol. E é importante que nós façamos essa diferenciação, porque vai existir o prop 1N, 1 ol, prop 2N, 1 ol. Ele pode variar aí dentro, certo? E os fenóis? Os fenóis já é quando existe a presença do anel aromático junto com o OH. Então, ele não é um álcool somente, ele é um fenol, ele é um álcool que tem um nome específico. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, para facilitar para vocês. Exemplos de álcoois. Então, enquanto um álcool ele pode ser tanto aberto quanto fechado, não tem problema. Eu só tenho que lembrar das regrinhas de nomenclatura para dar esse nome. Então, olha aqui, quantos carbonos? Se eu tenho 3 cantinhos ali, eu vou ter 3 carbonos. É como se aqui nesse cantinho fosse um carbono, aqui nesse cantinho fosse um carbono e aqui nesse cantinho fosse um carbono. Se eu tenho esses 3 carbonos, é um prop. Tem duplas? Não. Mas ele tem o OH ali, ele tem o álcool, então é um propanol. Olha, esse seria o propanol. 3 carbonos, sem dupla, com H, propanol. Esse é parecido, só que ele está fechado. Como ele está fechado, no nome eu tenho que especificar isso. Por isso que ele vira um ciclopropanol, porque ele é cíclico. E eu, relembrando o que a gente falou mais no começo da aula, para dar nome, podem existir radicais. Olha aqui, tem os mesmos 3 carbonos, só que não são os 3 carbonos que participam da cadeia principal. Somente esses 2 carbonos participam da cadeia principal. Como que eu vou definir a cadeia principal? Eu vou colocar como se fosse a caneta, o lápis, na função orgânica e vou sair traçando, de tal forma que dê o maior número de carbonos possíveis, sem voltar no mesmo carbono. Então, coloquei a caneta aqui, vim andando 1 carbono, 2 carbonos. Ou poderia ser aqui, 1 carbono, 2 carbonos. São as minhas 2 opções. Mas as 2 cadeias principais têm 2 carbonos no máximo. Então, esse carbonozinho aqui, esse CH3, não será parte da cadeia principal, mas sim um radical. Radical com um carbono, metil. Lembrando que radicais terminam com il. E o radical vem antes do nome da cadeia. Então, metil etanol. Então, por que eu não tenho que colocar 1 aqui? Porque se esse CH3 estivesse ligado de cá, ele se tornaria um propanol. Então, nós temos que tomar cuidado com essas variaçõezinhas para não errar o nome. Não é só contar o número de carbonos. Eu tenho que definir minha cadeia principal. Quanto aos enóis, vamos lembrar, en por causa da dupla ligação e ol por causa da presença da função álcool. Isso é um enol? Não, isso é um álcool. Qual álcool é esse? 1, 2, 3 carbonos, prop. Esse aqui é o propanol. Esse propanol tem o OH ligado nesse carbono do canto. Então, ele é um exemplo de propanol. Esse aqui também é um propanol, só que tem o OH ligado num outro carbono. Então, eles têm que ter nomes diferentes. Mesmo os 2 sendo propanóis, eu tenho que falar que esse de cima é um propan, um ol. E esse aqui, o que ele seria? Ele seria um propan 2ol, porque mudou somente a posição do OH, a posição da hidroxila.
Mas ele não se tornou um enol, ele continuou sendo um álcool. O que é que vai fazer ele se tornar um enol? A presença de uma dupla ligação. Quando eu coloco essa dupla ligação, aí eu tenho um enol. Olha, dupla ligação. Então, 3 carbonos, prop. A dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, por isso, um en. E o OH está no carbono 2. Então, 2ol. Prop, 1en, 2ol. Eu posso representar ele assim ou dessa forma, do mesmo jeito. Todo cantinho é como se tivesse um carbono e tem uma dupla ligação entre esses 2 carbonos. Os hidrogênios estão omitidos, mas nós sabemos que tem que completar as cadeias até as valências estarem respeitadas, certo? Então aqui, ó, propen 2ol, e esse aqui virou propen 1ol. Por que ele transformou-se em propen 1ol? Porque esse OH que estava no carbono 2 está agora no carbono 1. Eles são diferentes. Como eles são diferentes, eles têm nomes diferentes. Vamos lembrar dos gêmeos. Eles são muito parecidos, mas não são exatamente iguais. Tem algumas variações mínimas e os gêmeos não têm o mesmo nome. Então, esses 2 compostos são muito parecidos, mas têm variações mínimas, por isso têm nomes diferentes. E os fenóis, a gente não vai aprofundar muito em regra de nomenclatura para fenol, não. Só a gente lembrar que para ser fenol, eu tenho a presença do anel aromático, que é esse 6 carbonos com duplas alternadas ligados a um OH. Então, isso é um fenol. É como se eu tivesse um C aqui, um C aqui, um C aqui, um C aqui, um C aqui e aqui outro C. Esses 6 carbonos têm duplas alternadas. É uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, e um deles é ligado com um OH. E eu completo com os hidrogênios em todos eles. Essas duplas ligações podem movimentar-se por ressonância. Então, eles não têm essas posições fixas, elas podem trocar de posição. Ela pode estar aqui ou aqui. Quando essa dupla vem para cá, essa vem para lá, ela vai movimentando. Então, esse composto chama fenol. Esse outro exemplo de fenol tem um nome específico, que é o M-cresol ou metacresol. Por que ele tem esse nome de metacresol? Por causa da presença desse CH3. Como esse CH3 está no segundo carbono em relação ao OH, ele recebe o nome de metacresol. Se esse CH3 viesse para esse carbono aqui, ele seria a posição orto. E se viesse para esse carbono aqui, seria a posição para. Como ele está no meio, meta. Então, orto, meta, para. São as 3 posições para o cresol. E ele tem esse nome diferente, a gente usa essa nomenclatura mesmo, certo? E esse outro composto aqui é o naftaleno. Tá vendo? Eu estou aumentando anéis aromáticos. Podem existir radicais ali também. O importante em questões que cobram de vocês sobre fenol é sim definir os fenóis e não dar os nomes. Os nomes mais famosos a gente tem que decorar mesmo. Beleza? Qualquer dúvida, só colocar nos comentários aí que eu respondo. Fiquem com Deus. Abraço.